Então, vamos começar agora a segunda parte do tema Terceira Geração Romântica de Literatura. Como eu falei, né, vou dividir esse tema em duas partes. Agora é a parte 2. Nós vamos ver, então, os principais autores. E, como não poderia deixar de ser, nós vamos começar por Castro Alves, que é o mais importante, o escritor de maior destaque dessa terceira geração, que se chama Geração Condoreira. Por quê? Por causa do condor. Bom, Castro Alves nasceu em 1847, em Curralinho, na Bahia, e é conhecido como poeta dos escravos. Por quê? Por causa do seu tema principal, que era a abolição da escravatura, era a denúncia da situação do negro que era escravizado. E Espumas Flutuantes é o seu principal livro, e o único publicado em vida. Todos os outros foram publicados pós-mortem. A sua poesia era marcada por uma sensualidade explícita. E, além do tema da crítica social e da defesa da abolição dos escravos, a sua poesia lírica ela é diferente dos outros poetas ultrarromânticos. Por quê? Os poetas ultrarromânticos, eles colocavam as mulheres como virgens inacessíveis, como seres angelicais. E essa idealização da mulher, ela foi substituída por mulheres mais reais, lascivas e sedutoras. Então nós tínhamos um amor mais erotizado, mas não podemos esquecer que estamos no século XIX. Então a erotização desse amor, ele é apenas um desejo de tocar, ou apenas a mulher soltando o cabelo. São coisas simples, assim, o desejo de estar junto a ela, de tocar a mulher, né? E Castro Alves morreu em 1871, em Salvador, de tuberculose. Como eu falei em sala de aula, a maioria dos autores desse período morreram de tuberculose, que era uma doença muito comum nessa época. Então, vamos ver um exemplo de poesia do Castro Alves. Então, nós temos aqui Marieta. Como o gênio da noite que desata o véu de rendas sob a espada nua, ela solta os cabelos, bate a lua nas alvas dobras de um lençol de prata. O seio virginal que a mão recata, embalde o prende a mão, cresce, flutua, sonha a moça ao relento. Além, na rua, preludia um violão na serenata. Então esse é o tipo de erotização dos poemas líricos do Castro Alves. Então fala o quê? A mulher soltando os cabelos. Essa é a erotização da mulher, né? Ele deseja tocar a mulher, então ela solta os cabelos, ela deita, a lua bate, lua sempre mencionando a noite. Então nós temos os poetas românticos sempre essa menção, pelo menos da segunda e terceira geração, essa menção à noite, a escuridão, que reflete justamente a dor existencial que eles possuíam. Então nesse período romântico ainda não parou esse uso, né, de elementos da noite. Então aqui, ó, a lua bate nos lençóis, o lençol fica o quê? Cor de prata. Por quê? Por causa do reflexo da lua, né? Então fala do seio virginal que a mão recata, ou seja, ela é virgem, mas já não é mais tanto assim, aquele ser inacessível, né? Então, ela sonha o relento, e lá embaixo que tem um violão na serenata. Então, isso aqui é a erotização do amor já, da mulher. Esse é o tipo de romance erotizado, assim, de Castro Alves. Como eu falei, nós estamos ainda no século XIX, então é uma erotização mais sutil. Outro poema também, do Castro Alves, América. Então, aqui nós temos ainda um pouco do nacionalismo, um pouco da defesa da pátria, né? Aqui no caso está falando da América, mas ela já tem um outro tom, ela tem um tom de mostrar os problemas sociais, de falar do escravo, do negro que sofre, né, com a escravidão. Então eu vou ler aqui, ó. Ó pátria, desperta, não curves a fronte que enxuga-te os prantos o sol do Equador. Não miras na fímbria do vasto horizonte a luz da alvorada de um dia melhor? Já falta bem pouco, sacode a cadeia que chamam riquezas, que nódoas te são.
Não manches a folha de tua epopeia no sangue do escravo, no imundo balcão. Sê pobre, que importa? Sê livre, és gigante, bem como os condores dos píncaros teus. Arranca este peso das costas do Atlante, levanta o madeiro dos ombros de Deus. Um poema muito bonito, né? Então ele fala o quê? Tá chamando a América para quê? Para lutar contra a escravidão. Tá dizendo, poxa, o escravo, ele ajuda com as riquezas, mas isso não importa. Olha, ser pobre, que importa ser pobre? Ser livre. Por quê? Tá chamando a América para ser livre. Você é gigante, América. Seja livre, como os condores lá nos píncaros teus. Lembrando que os condores eram aves que habitavam o alto das cordilheiras dos Andes. Então, dos píncaros teus, está falando que das cordilheiras dos Andes, os condores são livres e vão de lá, enxergando toda a América, né? Está dizendo, arranca este peso das costas do Atlante, ou seja, arranca esse peso da escravidão, liberte o escravo que sofre. Isso aí, ó, como fala aqui, ó, é a nódoa, né? A nódoa que prejudica, que te mancha, né? Mancha a tua epopeia. Epopeia por quê? Está falando que a América é gigante, tem uma história maravilhosa, mas não manche sua história, não te manches com o sangue do escravo. Então, é um poema que reflete bastante assim, a causa social de Castro Alves e dessa geração romântica. Bom, porém, a principal obra do Castro Alves é O Navio Negreiro, né? Esse é o poema mais conhecido de Castro Alves. Ele descreve com imagens e expressões terríveis a situação dos africanos que eram arrancados de suas terras, separados de suas famílias e tratados como animais nos navios negreiros, que os traziam aqui para o Brasil e também para terras além-mar, para a Europa, para a Ásia. Eles eram levados e vendidos como propriedade para os senhores escravos, para trabalhar sob as ordens dos feitores, né? Bom, eu convido a todos para depois que terminar esse vídeo, irem lá, o link está no AVA, né? Clicar no link para ouvir a declamação do Navio Negreiro, por Castro Alves. E também ler, tem lá o PDF com a obra e tem também o vídeo para vocês assistirem no YouTube. O próximo autor que a gente vai ver é Souza Andrade. O nome dele era Joaquim de Souza Andrade, mas ele usou o pseudônimo Souza Andrade. Ele é maranhense, né? E foi um poeta muito influente da literatura brasileira, mas como eu falei, a sua obra foi conhecida bem depois da sua morte. Ele nasceu em 1833, em São Luís, no Maranhão. Ele era filho de latifundiários, mas ele questionava a aristocracia rural e apoiava as ideias republicanas e abolicionista. Ele era um republicano e militante. E como boa parte dos escritores desse período, ele formou-se na França. Bom, sua poesia reflete suas experiências vividas por meio de suas viagens. Ele fala da cultura indígena, né? Então agora nós não temos mais aquela obra voltada para o negro, o escravizado. Agora ele vai falar da situação do indígena. Esse autor especificamente ele vai falar novamente do índio, da situação do indígena que é oprimido, que sofre, né, com essa ascensão da industrialização europeia. Ele fala também de suas viagens. Os romances, o romance na poesia ele é meio autobiográfica, né? Bom, seus versos eram repletos de vocabulário diferenciado, com termos indígenas e também neologismo. O que são neologismos? São palavras novas, criadas, inventadas pelo autor. E ele utilizava muito palavras inglesas para fazer os neologismos. Além disso, ele utilizava muito vocabulário inglês também. Por quê? Porque ele tinha bastante conhecimento do inglês. Inclusive, ele morou um tempo em Nova York, né? Ele era conhecido também como poeta maldito, nem sei a pronúncia correta francesa, né? Poeta maldito. Ele vivia à margem, né? Só que ele foi mais lido e mais louvado após a sua morte. Ele faleceu em 1902, também em São Luís. Ele faleceu abandonado, na miséria e considerado louco.
A obra dele foi esquecida durante décadas e somente foi resgatada em 1960, 1970 pelos poetas Augusto e Haroldo de Campos. E eles perceberam que essa obra se revelava como das mais originais e instigantes de todo o nosso romantismo. Então, por exemplo, o poema narrativo dele, Geza Errante, é a sua obra mais importante e compreende a lenda de um adolescente sacrificado para servir como oferenda aos deuses. Contudo, ele escapa e foge para onde? Para Nova York, onde ele começa a viver com os capitalistas. Embora desconhecido por grande parte dos poetas, Sousandes possui uma obra inovadora, sendo considerado um dos escritores visionários. Só para ter uma ideia, em 1867 ele mesmo escreveu a seguinte frase sobre ele mesmo: ouvi dizer já por vezes que o Geza Errante será lido 50 anos depois. Entristeci. Decepção de quem escreve 50 anos antes. Então ele tinha essa noção de que a obra dele estava além do tempo, né? Além do tempo em que ele viveu. E foi realmente o que aconteceu. Ele só foi reconhecido bem depois de que ele faleceu. Somente agora, bem recentemente, 1960, 70, né? Bom, Geza Errante foi escrito em 1858, entre 1858 e 1888, e ele possui 13 cantos. Como eu falei, os poemas desses períodos eram escritos separados por cantos. Ele foi inspirado em uma lenda andina, na qual um adolescente, o Geza, seria sacrificado em oferecimento aos deuses. O índio, porém, consegue fugir e passa a morar em uma das maiores ruas de Nova York, a Wall Street. Os sacerdotes que perseguiam esse índio também seguem ele até Nova York e são transformados em capitalistas nessa grande cidade. Mas ainda querem o sangue do Geza, que vê o capitalismo como uma doença. Então, como eu falei antes, esse poema é dotado de pinceladas autobiográficas. Por quê? Porque ele morou lá nos Estados Unidos, ele morou em Nova York. E denuncia o drama dos povos indígenas diante da exploração do povo europeu. Então nós temos um pequeno trecho do Geza Errante, né? Eita imaginação divina, os Andes, vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelo, mudos, alvos, nuvens flutuando. Que espetáculos grandes! Lá onde o ponto do condor negreja, cintilando no espaço como brilhos d'olhos, e cai a plumo sobre os filhos do lhama descuidado, onde o deserto, o azul sertão, formoso e deslumbrante, arde do sol um incêndio delirante. Coração vivo em céu profundo, aberto, nos áureos tempos, nos jardins da América, infante adoração dobrando a crença ante o belo sinal, nuvem ibérica. Em sua noite a envolveu ruidosa e densa, cândidos incas, quando já campeiam os heróis vencedores do inocente, índio nu, como os templos incendeiam, já ser virgens, sem ouro reluzentes, sem as sombras dos reis, filhos de Manco, viu-se, que tinham feito e pouco haviam a fazer-se. Num leito puro e branco, a corrupção que os braços se estendia, e da existência meiga, afortunada, o róseo fio, nesse albor ameno, foi destruído como ensanguentada. A terra fez sorrir ao céu sereno, foi tal a maldição dos que caídos morderam dessa mãe querida ao seio. A contrair-se aos beijos denegridos, o desespero sem imprimi-los veio, que sentiu-se verdejante e válido, o floripôndio em flor, e quando o vento, mugindo, estorce-o, doloroso, pálido, gemidos se ouve no amplo firmamento, e o sol que resplandece na montanha, as noivas não encontram, não se abraçam no puro amor, e os fanfarrões da Espanha, em sangue edênio, os pés lavando passam. Então, lá no Ava tem também o poema completo para quem quiser conhecer, o Geza Errante. Bom, vamos para o próximo, que é do Tobias Barreto de Menezes. Tobias Barreto, ele já não é mais tão conhecido como Castro Alves e até Sousandes.
mas ele também é importante para esse período. Tobias Barreto nasceu em 1839 na vila de Campos do Rio Real, atual cidade de Tobias Barreto, em Sergipe. Ele foi poeta, filósofo e crítico brasileiro, notável pelos seus poemas românticos com grande influência do escritor Victor Hugo. Foi o fundador do condoreirismo brasileiro, em especial o hugoano, e faleceu em 1889 em Recife. Suas principais obras são Glossa, Amar, O Gênio da Humanidade e A Escravidão. Bom, vamos ver então agora o poema A Escravidão, do Tobias Barreto. Se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime, que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que religião. Se não lhe importa o escravo que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável, praticando a caridade, nessa hora a mocidade corrige o erro de Deus. Bom, agora vamos para Joaquim Nabuco. Ele era muito mais conhecido, Joaquim Nabuco era muito mais conhecido por sua obra mais voltada à política, né? Então ele escrevia muito mais textos em prosa e voltada às questões políticas, principalmente relacionadas à escravidão. Então Joaquim Nabuco, ele nasceu no Recife, em Pernambuco, no ano de 1849, e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, assim como outros autores também desse período romântico. Ele foi poeta, jornalista, diplomata, orador, político e historiador brasileiro, mas ele é muito mais conhecido como diplomata e político. Ele foi o mais importante, o mais popular dos abolicionistas, justamente porque ele atuava nessa área mais política mesmo, principalmente como diplomata. E faleceu em 1910 em Washington, onde ele era embaixador do Brasil, nos Estados Unidos. Os principais temas de suas obras é a abolição da escravatura e liberdade religiosa. Suas principais obras eram Abolicionismo, Escravos e Minha Formação. Então nós temos algumas frases célebres dele, né, desse escritor desse período romântico. Por exemplo, o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. A oposição será sempre popular. É o prato servido à multidão que não logra participar no banquete. A consciência é o último ramo da alma que floresce, só dá frutos tardios. A história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que se não pode sondar. Bom, e por fim, nós temos Silvio Vasconcelos de Silveira Ramos Romero, ou conhecido como Silvio Romero. Ele nasceu na cidade de Lagarto, em Sergipe, em 1851. Também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele era crítico literário, poeta, ensaísta, historiador, filósofo, professor e político. Possui vasta obra nas áreas de filosofia, política, sociologia, literatura, folclore, etnologia, direito, poesia, cultura popular e história, e faleceu no Rio de Janeiro em 1914. A sua obra mais conhecida era mais relacionada à cultura popular, né? Então, destaca-se em sua obra, né, a poesia contemporânea, cantos do fim do século e últimos arpejos. Então, como eu falei, essa cultura popular era a que mais ele era reconhecido. Então, nós temos várias modinhas que eram cantadas na época dos nossos avós, nossos pais. Talvez até alguns vocês não conheçam, mas eu, por exemplo, na minha infância, algumas delas a gente cantava bastante, principalmente em carnaval e até no dia a dia, né? Então tem aquela, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Então muitos desses versinhos que ele compunha, eles foram transformados em modinha naquela época, né? E até depois. Ou até quem canta seu mal espanta, quem chora seu mal aumenta, eu canto para disfarçar uma dor que me atormenta. Então outra modinha também, e tem várias outras desse autor.
E dentro de sua obra, que é poética, né? Então vou ler um trecho do poema A Águia. Falar com as nuvens que só têm segredos, falar com os astros que só têm mistérios, foi sempre, águia sublime, o teu portento. Mas dar às almas fortes novas forças, mais anelos, mais vida, mais grandezas, eis teu brilho supremo, sempre altiva, pode nos corações novos abismos, cavar terríveis, grandiosos, santos, tua vida selvagem impregnada, de etérea embriaguez, de sob o cimo do monte alcantilado onde repousas, nutre o teu pensamento enfastiado, sede de ver o sol, podes fitá-lo, não podes beber mais brilho e novos ímpetos, sentir teu peito de heroísmo cheio. Sim, dá-nos este exemplo com fulgores, nutrir a alma que definha e se aniquila, tragada de negror que a sorte alinha, tem chuta a tempestade e arde a luta, em que entras como atleta sobranceiro. Mostramos na asa o teu problema escrito e nas garras do enigma da vida. Bom, aqui nós encerramos essa parte do romantismo, então eu convido a todos para praticar o tema, além de ler as obras e assistir os vídeos que eu coloquei no AVA, treinar os temas com os joguinhos que eu coloquei no ambiente virtual. E essa semana eu vou colocar também um exercício para praticarmos o assunto. Obrigada.